Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma live. E o nosso tema de hoje é quedas envolvendo crianças. Eu decidi falar sobre esse tema, sobre o tema de hoje, sobre acidentes, né? Mais especificamente sobre quedas envolvendo bebês e crianças, por conta de uma série de acontecimentos que vem ocorrendo ultimamente, certo? Então é um tema bem recorrente, é um tema bem conhecido, é um tema que pode ser aproveitado aí por qualquer pessoa, mas principalmente por pais, por mães, pelos avós, né, que atuam aí na qualidade de cuidadores, bem como professores, né, professores da rede de ensino, seja ela particular, seja ela pública, e recreadores, né, que costumam ficar aí com crianças em shoppings ou em alguns espaços de festa, onde os pais deixam essas crianças, e principalmente nessa situação de professores da rede pública e privada de ensino, bem como recreadores. No ano de 2018, salvo engano, foi editada pelo Congresso Nacional uma lei, que é a Lei Lucas, né? E essa Lei Lucas, ela obriga professores da rede pública e particular de ensino a terem aptidão em primeiros socorros. Então essa live serve, né, para todas as pessoas, principalmente para essas que eu mencionei, qual sejam os professores e recreadores aí de rede pública ou particular de ensino. Então, pessoal, vamos lá. Tem um dado extremamente importante, e esse dado ele foi vinculado quando um garoto que morava no Guarujá sofreu um acidente. Então ele teve uma queda do, se não me engano, quinto ou sexto andar de um prédio na cidade do Guarujá e veio a óbito, né? E essa queda ocorreu por quê? Porque ele, né, se posicionou no vidro e esse vidro não tinha sequer uma proteção, essa janela não tinha sequer uma tela de proteção para poder proteger essa criança, né? E não era uma janela que a criança subia no sofá para poder se apoiar, não, é uma janela que a estrutura do apartamento tinha uma janela que começava no próprio assoalho e ela subia, então ela terminava no teto e não havia sequer uma rede de proteção para proteger essa criança, independente da idade que ela tem. E o que aconteceu? Ela quebrou esse vidro, então ela se apoiou naquele vidro, vindo a quebrar e infelizmente caiu do sexto ou do quinto andar do prédio e veio a óbito, infelizmente. Então, além desse tema, né, além dessa queda que ocorreu, né, que levou à morte desse garoto, nós também temos uma outra situação, né, que aí envolve não só crianças, mas também adultos, mas a prática dessa situação tem ocorrido principalmente em escolas, tem ocorrido principalmente no ambiente em que se encontram crianças, principalmente ali menores, né? Que é a brincadeira da rasteira, que na verdade não tem brincadeira nenhuma, né? Essa brincadeira ela pode causar sérios problemas à saúde de quem sofreu essa queda. Para quem não sabe, pessoal,
A brincadeira da rasteira tem sido veiculada em diversos sites, em diversas redes sociais. É uma brincadeira onde existem 3 pessoas, as 2 pessoas da ponta, elas pulam, e quando elas terminam de pular, a pessoa do meio pula. E quando a pessoa do meio pula, ela recebe uma rasteira dessas 2 que estão nas laterais, e ela tem uma queda. E muitas dessas quedas podem gerar graves complicações para essas pessoas. Além disso, diversos casos aí que nós temos acompanhado, as vítimas dessa infeliz brincadeira vieram a óbito. Então, uma menina do Rio Grande do Norte, ela passou por essa brincadeira e ela foi encaminhada para o pronto-socorro e não resistiu. Por quê? Porque isso causa um traumatismo craniano, isso causa diversas sequelas no nosso sistema nervoso. Então, o nosso cérebro ele sofre um colapso por conta desse traumatismo e, infelizmente, muitas dessas pessoas, não só essa menina do Rio Grande do Norte, veio a óbito. Então, são situações ali que a gente traz no dia a dia para demonstrar para vocês o quão importante, o quão necessário é falar sobre essas quedas, principalmente envolvendo crianças. E, para finalizar, né, essa primeira introdução, eu deixei aqui alguns dias nos stories, principalmente falando sobre quedas de crianças. Uma criança morre a cada 2 dias vítimas de algum tipo de queda. Então, nós não estamos falando de queda de um prédio, de queda de um apartamento, de qualquer tipo de queda. Essa criança pode cair da própria altura, essa criança pode cair do berço, essa criança pode cair do sofá, essa criança pode cair da cama, pode cair de uma escada. Então, qualquer tipo de queda pode levar a criança à morte, e isso é um assunto muito sério. Você precisa saber como lidar com essa situação, como você prestar os primeiros socorros nessas situações. E é por isso que eu estou vindo aqui hoje com vocês, tá? Para trazer para vocês toda essa gama de informações, todos os primeiros socorros, algumas situações em que pode causar aí acidentes, né? Principalmente essas quedas com essas crianças. Então, o que pode acontecer em decorrência dessa queda e quais são os primeiros socorros que você deve prestar para atender essa criança, mantendo ali a condição vital dela até a chegada de um socorro médico especializado ou até o seu encaminhamento a um pronto-socorro. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre as quedas propriamente ditas e as situações em que podem acontecer e quais são os primeiros socorros que você deve saber e que você deve prestar para auxiliar esse bebê ou essa criança. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu dividi em 3 blocos essa live para falar sobre os possíveis acidentes, né, as possíveis decorrências da queda de um bebê ou de uma criança, tá? Então nós vamos do mais, vamos dizer assim, do mais leve, né, da emergência mais leve até a emergência mais grave, e o que você deve fazer para prestar os primeiros socorros em cada um desses casos, relembrando que em cada uma das situações algo mais leve ou algo mais grave pode acontecer, tá? A gente só fez essa divisão para que você tivesse aí uma possibilidade de entender o que cada uma dessas quedas pode causar, mas ela pode causar danos muito mais graves ou danos muito mais leves, a depender do local em que essa criança ou esse bebê tem a queda. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o que interessa. A primeira queda que eu trouxe para vocês aqui é a queda da própria altura, tá? Então, se a gente levar em consideração um bebezinho, né, que está começando a andar, e uma criança ali que está brincando dentro da sua casa, ela pode sim cair da própria altura. E o que acontece, né? O que isso pode vir a acontecer? Ela pode estar brincando, ela pode tropeçar. Uma criança que é pequena, ela pode estar tentando andar, então ela está apoiando em algum móvel, ela está
se equilibrando ali e ela pode cair caso não haja um lugar para ela se apoiar ou ela esteja ali desprevenida, tudo bem? Então, primeiro bloco que a gente vai falar é da queda sobre a própria altura. E quais são os acidentes ali, quais são as decorrências dessa queda da própria altura que eu mencionei aqui para vocês. A primeira é o que? A criança, quando ela cai, ou qualquer ser humano que cai, ele tem a tendência de apoiar as mãos, né? Então ele tem a tendência de se proteger colocando as mãos no chão. Então, o que pode acontecer com ela, seja essa criança ou seja esse bebê? Ele pode ter escoriações nas mãos. E o que isso pode acontecer? A escoriação, ela ocorre quando há aquele ralado, quando a pessoa, quando a criança machuca e rala, então fica aquela mãozinha esfoliada, fica aquela mãozinha machucada ali com a pele rasgada, aquela primeira camada da pele rasgada, e a contusão, ou seja, a criança bate a mão e vai acontecer o que? Vai ficar roxinha, vai ficar um hematoma. E o que você precisa, tá? Quais são os primeiros socorros que você precisa fazer com relação a essa escoriação ou com relação a essa contusão, essa pancada que a criança ou o bebê teve nas mãos? No caso de uma escoriação, você pode utilizar uma gaze, certo? Então, por exemplo, se você tem uma gaze, se você tem um kit de primeiro socorro na sua casa, você pode fazer o seguinte: você pode utilizar, se não houver um soro fisiológico, o que você pode fazer? Você vai lavar a mão desse bebê ou dessa criança com água corrente e bastante sabão, de modo a esterilizar aquela região afetada. E posteriormente, o que você pode fazer, tá? Se houve ali uma escoriação e houve um sangramento que não tenha sido muito abundante, você pode utilizar um band-aid. Lógico, isso, um band-aid, ele compõe o kit de primeiros socorros, e você pode utilizar, se houver um sangramento maior, essa pessoa, essa criança ou esse bebê teve ali uma escoriação maior, você pode utilizar uma compressa de gaze, certo? E o que você vai fazer com essa compressa de gaze? Você pode fazer o seguinte: você pode colocar na mãozinha dessa criança ou desse bebê e com uma atadura, certo? Fazer ali o curativo, certo? Então você pode utilizar ali o soro fisiológico para fazer a limpeza, você pode utilizar a gaze, inclusive, para fazer a limpeza ali, para tirar um excesso de areia, um excesso de sangue que houve ali, lavar bem essa região e posteriormente fazer o curativo, seja com um band-aid ou seja com a gaze, e posteriormente fazendo o curativo com a atadura, tudo bem? Então esse é o primeiro passo que você tem para prestar os primeiros socorros para um caso de escoriação envolvendo seu bebê ou sua criança. E no caso de contusão, no caso de contusão, se essa criança bateu a mãozinha no chão e não teve nenhuma escoriação, você pode colocar um gelo, você pode fazer uma compressa de gelo, ou se você tiver no seu kit de primeiros socorros, você pode utilizar essa bolsa térmica. Essa bolsa térmica você compra em qualquer farmácia, tá? Você pode utilizar ela ou colocar ela no congelador, ou colocar ela no fogão e aí colocar ela dentro de uma panela com água quente, para ferver, e ela vai ficar quente ali, caso você tenha alguma outra dor, que possa utilizar ela para cuidar dessa outra dor. Mas no caso da contusão, o interessante é você, colocar algo gelado, o gelo, ou se você não tiver esse equipamento na sua casa, você pode utilizar gelo. Coloca o gelo num pano e deixa ali por 10, 15 minutos para não inchar, tá bom? Então, essa primeira queda que nós estamos falando, a queda da própria altura, ela pode trazer esses acidentes. Então, a escoriação nas mãos ou a própria contusão nas mãos do bebê e da criança. Além disso, o que pode acontecer com esse bebê ou com essa criança? Se ele não conseguir colocar as mãos no chão de maneira a se proteger, ele pode bater ou a boca ou o nariz,
certo? Então, se ocorrer isso, né, se a criança tiver uma pancada ali no nariz ou na boca, vai ocorrer um sangramento. E o que você deve fazer nesses casos? Geralmente, vou falar primeiro, tá, do nariz. As crianças, existe na verdade um mito, tá, que você tem que fazer o que? Pegar o nariz, né, e a cabeça e colocar a cabeça para cima, para que o sangramento seja estancado, para que não sangre de forma contínua. Isso é um mito, pessoal. Isso é um mito porque o que você pode fazer? Nós sabemos que, né, toda essa região aqui ela é interligada. Então, se você levantar a cabeça, muito provavelmente esse sangue vai descer né, para sua boca, tá? Então você não deve fazer isso. A recomendação que a gente tem é, com a mesma gaze que você utiliza ali, você pode utilizar essa gaze para fazer a compressão do nariz, tá? E o que você vai fazer? Vai pegar a base do nariz dessa criança ou desse bebê, tá? E pressionar em movimento de pinça e pressionar com força, pessoal, porque esse movimento, essa compressão fará com que ocorra ali o estancamento desse sangramento, certo? Então você vai pressionar até que pare de sangrar e vai formar um coágulo ali dentro do nariz da criança ou do bebê e esse sangramento vai parar, beleza? E quando essa ocorrência, quando essa queda acontece na boca, quando há um ferimento na boca da criança, o que você deve fazer? O que você vai fazer para estancar esse sangramento? A mesma coisa, pessoal. Então, se ela bateu a boquinha aqui e abriu o lábio, com a mesma compressa você vai pressionar, tá? De modo a estancar esse sangramento, tá? Seja dentro, seja aqui na parte de fora, na parte do lábio, ou dentro, você vai pegar a gaze, colocar dentro da boca do bebê e da criança e pressionar até estancar. Tudo bom? E aí a recomendação que a gente tem é leve para um pronto-socorro para verificar, principalmente na boca da criança, se há a necessidade de dar algum ponto. Tudo bem? E não acaba por aí, né? Havendo também a quebra de um dente dessa criança, o que você deve fazer, né? Essas ocorrências que tem a perda do dente, seja um pedaço ou seja a perda total desse dente, o que você deve fazer? Se houver a perda total, você precisa estancar ali aquele sangramento, então você vai utilizar a gaze para estancar aquele sangramento. E o que você vai fazer com o dente, né? O que você precisa fazer para preservar esse dente? A recomendação médica que existe com relação a isso é que você coloque o dente dentro de um copo de leite ou dentro de uma água limpa, certo? E leve esse dente juntamente com a criança ou com o bebê para o pronto-socorro. E leve, pessoal, para o mesmo lugar. Eu já falei aqui que já tive situações, conheci de situações que o dente vai para um hospital e a vítima vai para outro. E realmente é uma situação inusitada, mas que pode acontecer, pessoal. Então, quando for realmente a pessoa, o pai, a mãe ou o cuidador que providenciou esse socorro, isso raramente acontece, mas nós já tivemos situações de serviços médicos que levaram cada um para um lugar diferente, mas de preferência para o mesmo lugar, tá bom, pessoal? Então, esses foram alguns, os primeiros socorros relacionados à queda da criança bater no nariz e a boca, havendo ou não a quebra ou a perda total desse dente. Você precisa fazer isso, levar para o pronto-socorro e estancar esse ferimento, tudo bem? E, por fim, o que pode acontecer com essa criança e esse bebê no momento em que ela cai ali da própria altura? Ela pode bater a cabeça, então, ela pode cair, não conseguir apoiar as suas mãozinhas ali e não bater o nariz ou a boca, mas ela pode bater a cabeça. E aí o que acontece, né? Você tem aquele famoso galo, você tem um traumatismo leve, né? E o que acontece com isso? Essa criança vai ter aquele hematoma, vai ficar roxa, vai ficar o galo. E o que você deve fazer para
prestar os primeiros socorros com relação a essa criança ou esse bebê? Primeiro você precisa analisar quais são os sinais e os sintomas, tá? E aí eu vou falar dos sinais e sintomas em toda a nossa live, principalmente por conta do traumatismo craniano, tá? Porque se essa criança tiver uma alteração no seu sono, se essa criança tiver uma alteração no seu comportamento, no seu estado mental, se essa pancada na cabeça causar náusea, causar vômito, você precisa levar ela para o pronto-socorro, tá? Isso são sinais e sintomas que houve ali um abalo no cérebro dessa criança ou desse bebê e que você precisa de forma urgente levar ela para o pronto-socorro para fazer ali uma tomografia computadorizada, para fazer uma ressonância magnética, para verificar se houve ou não uma lesão no cérebro, certo? Não só o traumatismo em si ou a fratura do crânio, mas também lesões cerebrais. Então, qualquer um desses sintomas, relembrando aqui para vocês, a alteração no estado mental, sono, alteração no humor, náusea e vômito, esses são os principais sintomas, leve essa criança de imediato para o pronto-socorro, tudo bem? E no caso dos primeiros socorros, o que você deve fazer? Com a mesma bolsa aqui que você tem, ou com o gelo que você tem em casa, você pode colocar ali num pano e pressionar o local a fim de que haja ali o desinchaço, né? Que aquele galo diminua, tudo bem? Mas preste bastante atenção, principalmente nesses sinais, esses sintomas que acometem a criança e, né, se isso acontecer, leve ela imediatamente para o pronto-socorro ou acione o serviço médico de emergência, tudo bem? Então, a gente encerra aqui primeiro esse bloco sobre esse acidente, né, sobre essa queda da própria altura, e nós vamos passar agora para um outro tipo de queda que pode ser mais grave, que pode ocorrer essas situações que eu falei agora nesse primeiro bloco, mas também podem ocorrer outras. E nós estamos falando aqui de uma queda de um berço, na queda de um sofá, que é uma situação em que a altura em que essa criança ou esse bebê se encontra é maior, certo? Eu já vi situações, já vi amigos, infelizmente, que deixam os bebês e deixam as crianças deles em cima das mesas, né? Então as crianças sobem nas cadeiras, as crianças sobem na mesa e elas ficam ali andando e tal, e isso pode gerar um grave acidente, né? Isso pode gerar diversas situações que essas situações podem trazer um grave risco à saúde e principalmente à vida desses bebês e crianças. Então, vamos falar aí de cada uma das situações, né, para você saber como deve prestar os primeiros socorros nesses casos. Então, além desses ferimentos, além dessas situações que ocorrem, né, nos casos da queda da própria altura e que podem ocorrer na queda da cama ou de uma mesa ou de um sofá, ou até mesmo do berço desse bebê ou dessa criança, nós temos também uma situação que pode ocorrer, que é o entorse, né? Então a criança está pendurada no berço, ela cai, ela tenta se apoiar e torce ali o pulso, ou ela torce o ombro ou o cotovelo, e aí qual que é o sintoma relacionado a isso? Ela tem uma dor muito grande, né? Então ela vai chorar, ela vai colocar a mãozinha, porque às vezes ela não é uma bebezinha, uma criança mais nova ali de 1, 2 anos que não consegue falar, ela vai colocar a mãozinha no local e vai sinalizar para você onde está doendo, porque você pode se deparar com essa criança chorando, né? Ela pode estar ali no berço e você está em outro cômodo da casa e você chega lá e ela está chorando com a mãozinha naquele local que foi machucado e que houve o entorse. E o que você deve fazer? Você deve verificar ali se não há nenhuma lesão mais grave, se não há nenhuma fratura, tá? Porque pode ocorrer uma fratura, então você pode verificar ali algum osso deslocado, alguma protuberância ali naquela região, seja no cotovelo, ombro, no pulso, enfim. São essas regiões que, né, por conta da proteção, acabam se machucando mais. E se não houver nenhuma lesão, o que você vai fazer? Você pode imobilizar, certo? Essa região. Então, o que você vai fazer?
né? Fala assim, pô, mas Dan, eu não tenho nenhum equipamento para imobilizar a criança, eu não tenho como salvar ela, eu não tenho como prestar os socorros, enfaixar e tudo mais. Bom, se você não tem, você pode improvisar, certo? Existem diversos equipamentos, diversos utensílios na nossa casa que você pode utilizar para prestar os primeiros socorros e imobilizar aquela parte lesionada da criança. Então, um exemplo disso, se você não tem, por exemplo, uma gaze, né, ou uma atadura que seja grande o suficiente para você enrolar no braço do bebê ou de uma criança e fazer ali a imobilização daquele membro que foi lesionado, você pode utilizar, por exemplo, uma camiseta, você pode utilizar aqui, ó, trouxe para vocês um pano de prato, certo? Então você vai fazer o que? Você vai, né, pode dobrar ele e você vai amarrar, então você vai colocar ali no bracinho da criança, vai dar um nó para que haja ali a imobilização, né? Você pode, mas eu preciso fazer isso com uma tala moldável, porque senão eu não consigo fazer a imobilização da criança. Se você não tiver uma tala moldável, você pode usar uma revista, certo? Então o que você vai fazer? Você vai apoiar ali o braço da criança, então o cotovelo, o pulso, o braço, né, a região ali em que foi lesionada e fazer a imobilização. Isso também serve, gente, para uma fratura. Então, se a criança teve uma fratura ali no braço, né, e não conseguiu, né, e você não consegue ou não tem equipamento para fazer a imobilização, você pode utilizar uma revista que tem uma capa mais dura, você pode utilizar uma camiseta, um pano de prato, inclusive para estancar qualquer sangramento que tiver ali, né, desde que seja limpo o suficiente para você utilizar, tudo bem? Então, você vai fazer essa imobilização, né? Você vai utilizar ali o gelo também para diminuir o inchaço naquele entorse, né? E levar essa criança para o médico para tirar um raio-x, para verificar se há alguma lesão maior, se há um rompimento de algum ligamento, se é caso de cirurgia ou não. Mas os primeiros socorros nesses casos você deve fazer isso. Então coloque ali esse gelo, né, durante uns 20 minutos para diminuir o inchaço e faça posteriormente a imobilização daquele membro e leve essa criança ou bebê para o pronto-socorro para verificar o possível diagnóstico mais grave. Tudo bem, pessoal? Além disso, né, na queda da própria altura, o que você pode ter? Né, você pode ter um traumatismo mais grave, um traumatismo inclusive, gente, que pode, um traumatismo craniano, eu estou falando aqui, que pode gerar uma lesão, né, uma lesão no cérebro dessa criança, uma fratura no crânio dessa criança, que pode evoluir para uma convulsão. Tá? Eu fiz a live das convulsões aqui na semana passada e uma das causas que estão associadas à convulsão é o traumatismo craniano. Então, se essa criança, se esse bebê teve uma pancada muito forte na cabeça, isso pode levar a criança a ter uma convulsão. E como você trata da convulsão nesse caso, tá? Vou falar bem rapidamente da convulsão e como você deve tratar. Existem convulsões que são motoras e convulsões não motoras, tá? As motoras, que é o que você vai geralmente verificar ali, o que demanda um maior cuidado e demanda uma maior ação relacionada aos primeiros socorros. Primeiramente, você precisa afastar todos os móveis, todos os objetos que podem causar um risco para essa criança ou para esse bebê, uma vez que ele vai se debater, ele tem espasmos musculares involuntários, então você vai ter que afastar tudo e qualquer objeto que esteja à volta dessa criança. Você não deve, de maneira alguma, tentar segurar essa criança que está convulsionando, porque você pode comprometer algum membro, alguma musculatura, alguma coisa dessa criança, uma vez que esses espasmos eles são involuntários, tá? E a única coisa que você deve fazer é o quê? Proteger a cabeça. Proteja a cabeça dessa criança utilizando o travesseiro que estava no berço, utilizando o travesseiro que estava na cama, uma almofada que estava no sofá, tá? Ou uma mochila, ou qualquer coisa que seja macia o suficiente para você proteger a cabeça dessa criança, tá? Esses são os principais
primeiros socorros. Após a criança parar de sofrer aqueles estímulos involuntários, o que você deve fazer? Você deve colocar essa criança numa posição de conforto, tá? Então, coloque essa criança de lado, fique, né, frente a frente a essa criança para que, né, caso ela convulsione de novo, você tenha a possibilidade de verificar e de prestar os primeiros atendimentos. E, né, se ela salivar bastante, né, como uma dos sintomas e dos sinais da convulsão, ela salivar bastante, você deixando ela de lado, você minimiza os riscos dela sofrer uma asfixia por conta da salivação. Tudo bem? Então coloque ela de lado. Posteriormente, tente, né, se possível, cronometrar o período em que ela convulsionou para passar essas informações para os médicos, tá bom? Eu sei que são diversos primeiros socorros que você deve fazer, principalmente com relação à convulsão, mas essas decisões e essas práticas, elas são primordiais, né, aos primeiros socorros e a manter uma condição vital desse bebê ou dessa criança até a chegada do socorro especializado ou até você encaminhá-la ao pronto-socorro. Tudo bem? Então, pessoal, tratando das convulsões, né, e principalmente do traumatismo craniano que pode evoluir para essa convulsão, esses são os primeiros socorros que você deve prestar para uma criança ou para um bebê, tá? E falando ali de um traumatismo craniano um pouco mais grave, tá? E principalmente envolvendo bebês e crianças de 1 até 2 anos de idade, nós precisamos falar da moleira, né? Então, assim, as crianças que são menores, os bebês e as crianças de 1 até 2 anos, elas ainda possuem a moleira, né? O nome técnico da moleira é a fontanela, certo? E o que acontece, né? Para que existe a moleira na cabeça de um bebê? Ela tem duas funções, na verdade, tá? Primeira é facilitar ali a passagem da cabeça da criança durante o parto, certo? E a segunda é permitir o crescimento do cérebro, né? Então, o crescimento do cérebro da criança ele vai crescendo durante o tempo e a moleira ela costuma, ou a fontanela, né? Ela costuma fechar num período de 1 a 2 anos de idade. Então, quando ocorrem acidentes que envolvem essas crianças, você precisa ter muito cuidado e muita cautela, principalmente para verificar essa situação, essa localização, esse local onde a criança tem a moleira. Por quê? Porque por conta de ser uma região mais macia, às vezes você não consegue verificar se houve uma fratura, se houve um trauma, né? Então, se houve, por exemplo, lógico que nesses casos você vai verificar se houve o afundamento do crânio dessa criança, e aí você tem que levar ela imediatamente para o pronto-socorro, tá? Ou acionar ali o serviço médico de emergência para que eles venham o mais rápido possível com suporte avançado para socorrer esse bebê, certo? Então você precisa também verificar ali num trauma, né, num traumatismo craniano mais grave, se houve o comprometimento dessa moleira e se houve ali o afundamento do crânio desse bebê, tudo bem? Isso pode comprometer muito, principalmente a vida desse pequeno, tá? Então você precisa ter essa noção e saber verificar se há ou não uma lesão mais grave a fim de comprometer a saúde desse bebê, tudo bem? Então essas foram as situações relacionadas aos primeiros socorros na queda de um sofá, na queda de uma cama, ou seja, na queda de uma altura intermediária, vamos dizer assim, que pode acontecer, né, esses casos em que eu tratei e que podem também acontecer os casos envolvendo a queda da própria altura, tudo bem? E aí, para a gente finalizar agora, eu vou falar de uma queda que é muito mais grave, que pode ensejar aí diversas outras emergências e diversas outras situações em que você precisa prestar os primeiros socorros de maneira imediata,
tá? A fim de socorrer essa criança e de prestar um atendimento de qualidade, seja ela para o seu filho, seja ela para o seu neto, seja ela para o seu aluno, tá, pessoal? Então, essas situações que envolvem essas quedas são muito mais sérias e que você precisa ter o conhecimento necessário para prestar esses primeiros socorros, certo? Então, nós vamos falar aqui de quedas das escadas ou de queda de algum brinquedo, caso essa criança, né, esteja no ambiente escolar e que pode comprometer muito mais a saúde dessa criança. Então, né, não é só um entorse, não é só uma escoriação, não é só um trauma leve na cabeça que pode acontecer com essa criança. Nós estamos falando de situações mais graves, então nós estamos falando de fraturas, nós estamos falando de hemorragia, seja ela interna ou seja ela externa, nós estamos falando de um traumatismo craniano muito mais grave, certo? E que pode comprometer a vida dessa criança, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Uma das situações em que eu tratei aqui sobre principalmente quedas em escadas ou quedas de maior altura, vamos dizer assim, são situações em que pode ocorrer as fraturas, certo? E o que são essas fraturas, pessoal? Geralmente é o quê? É uma lesão óssea. Então, se essa criança vai cair ali de um brinquedo, né, ou de uma escada, ela pode rolar essa escada. Então, quando ela estiver rolando aquela escada ali, ela pode bater na quina de algum degrau, e esse degrau ele pode causar essa fratura, ou seja, quebra desse osso. Essa fratura ela pode ser exposta, tá? Ela pode ser interna ou ela pode ser exposta, e você precisa saber como tratar de cada uma delas, certo? Então, falando da fratura interna, o que você vai verificar? Você vai verificar uma deformidade nessa criança, né? Então pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser em qualquer região do corpo, uma vez que essa criança vai cair e ela não sabe como se proteger, né? Ou ela não tem como se proteger. Então ela pode ter uma lesão no braço, ela pode ter uma lesão na perna, ela pode ter uma lesão no fêmur. E como você vai verificar isso? Você vai verificar uma deformidade, né, no membro dessa criança. Então, o que você vai precisar fazer? Primeiramente, não tente colocar esse osso no lugar, tá? E por que eu falo isso? Porque você pode comprometer diversos outros tecidos que tem ali dentro do corpo da criança. Então, tem uma veia, tem um músculo, tem articulações ali, ligamentos que você pode comprometer se você tentar colocar aquele osso no lugar. O que você deve fazer? Então, você deve, de uma maneira bem cuidadosa, porque isso gera muita dor, né? E quem já passou por isso sabe como dói. Você tem que mobilizar de alguma maneira, tá? Para que essa criança ou esse bebê não movimente esse membro lesionado, esse membro fraturado, e encaminhe ela para o pronto-socorro, porque ela vai ser submetida a alguma cirurgia para a reparação daquele osso, tá? Então pode colocar um pino, pode colocar ali uma placa, tá? Mas isso vai demandar um procedimento cirúrgico, certo? E quando a fratura for exposta, o que você deve fazer? A mesma coisa, pessoal, você vai imobilizar aquela região fraturada, tá? Não tente de forma alguma colocar aquele osso para dentro, né? Pode parecer um absurdo, mas isso deve ser falado, né? Então você não pode tentar colocar aquele osso para dentro. Nós estamos falando ali de um osso mais longo, talvez, né, nas articulações, não, nos membros, mas pode ser a mão, pode ser um dedo que tenha sido fraturado, e aí por isso, né, você não pode tentar colocar ele no lugar, tá? Porque isso também pode gerar diversos riscos e diversos danos aos outros tecidos, aos tecidos moles, né, que nós estamos comumente, é um termo técnico, né, nós estamos falando, tá? Então você pode causar essas lesões. Então faça a imobilização, encaminhe essa criança ou esse bebê diretamente para o pronto-socorro, a fim de que seja realizado um procedimento cirúrgico, tudo bem? Além disso, pessoal, além dessas fraturas, o que mais pode acontecer
com esse bebê ou essa criança, ela pode ter uma hemorragia, certo? Então, dependendo do corte que ela tiver, ou dependendo da laceração que ela tiver ali na pele, então ela pode bater, por exemplo, num degrau de uma escada e, né, por conta dessa pancada, ela pode ter um corte, ela pode, né, ter ali a pele lesionada, e isso pode gerar um sangramento em abundância. Então, o que você deve fazer nesse caso? Você deve verificar esse sangramento e estancar de forma que crie ali um coágulo e que você possa, né, fazer um curativo até a chegada do socorro médico especializado ou até você encaminhar essa criança para o pronto-socorro e os médicos farão ali a sutura, ou seja, vão aplicar os pontos naquela região que foi fratura, né, que foi lesionada. Tudo bem? Então, faça ali com uma gaze, tá? Se você não tiver em gaze, né, em casa, a sua gaze, utilize ali um pano limpo, uma camiseta limpa, né? Só fazendo um parênteses aqui, eu lembro que o meu irmão, quando eu era mais novo, a gente estava brincando no meu prédio, na área de lazer do meu prédio, ele estava com a bicicleta e ele se desequilibrou e cortou a cabeça, né? E ali ele teve um sangramento em abundância e a gente não tinha kit de primeiros socorros. E o que a gente fez? Utilizou a camiseta que ele estava para estancar o sangramento. Minha mãe pegou ele, colocou ele dentro de um táxi e foi para o pronto-socorro. E lá foi realizada a sutura, os exames para verificar se não tinha nenhuma sequela ante ao traumatismo que ele teve, né? E foram feitos todos os procedimentos médicos. Então você, né, não tendo ali um equipamento necessário para fazer a sutura, utilize essa sutura não, aliás, fazer, né, utilizar ali um kit de primeiros socorros, utilize as ferramentas que você tem em casa para estancar esse sangramento. E no caso da hemorragia interna, como é que você vai verificar? A hemorragia interna é um pouco diferente, então você tem ali um choque hipovolêmico, que é a perda de sangue, né, em determinada região do corpo. Né? O volume de sangue ele é menor em determinada região. E como é que você vai saber disso? Né? Geralmente no choque hipovolêmico a pessoa ela fica com sede, então, né, você não pode dar de forma alguma água para essa pessoa, tá? Então o primeiro socorro relacionado ao choque, você não pode dar água para essa pessoa vai sentir frio, então você deve cobrir essa pessoa. Se você não tem uma manta térmica na sua casa, você precisa, né, cobrir essa pessoa de modo a manter a temperatura corporal dela. A região do corpo ali em que ela sofreu essa hemorragia, ela vai ficar um pouco mais acinzentada, certo? Então são diversos sintomas que você precisa saber no caso de uma hemorragia interna, certo? Essa pessoa pode ficar desorientada, né? Então você precisa verificar esses sintomas para prestar de maneira rápida e de maneira eficaz os primeiros socorros. E é lógico, no caso de hemorragia interna, acionar também o serviço médico de emergência o mais rápido possível ou encaminhar essa pessoa de maneira extremamente rápida para os pronto-socorro, tudo bem? Então, pessoal, além disso, né, para finalizar, o traumatismo craniano também entra, né, nesse caso de uma queda de uma escada ou no caso de uma queda de algum brinquedo, isso pode gerar inclusive a morte, pessoal. Então, além de todos, né, os níveis de traumatismo, um traumatismo leve que pode causar somente uma contusão na cabeça, em que você vai utilizar o gelo ali, um traumatismo que pode causar uma convulsão, que você vai poder, né, tratar daquela criança e posteriormente encaminhá-la para o pronto-socorro para fazer alguns exames. O traumatismo craniano, a depender da altura, pode causar a morte, pessoal. E aí, né, a gente vem aqui falar só de quê? De prevenção, para que isso não ocorra, certo? Então, para a gente finalizar essa live, eu vou trazer um pouquinho sobre prevenção. Então, se você tem uma criança, se você tem um bebê em casa, tome cuidado com essa criança, tome cuidado com esse bebê, procure, né, lógico que
o comportamento da criança ele é instável, então você nunca vai saber o que pode acontecer, mas procure sempre minimizar os riscos dessa criança, né? Então, se ele está num berço, procure verificar se o berço está bem protegido, se essa criança está brincando na sua casa, no chão, procure colocar ali, se possível, aqueles pisos de PVC que a criança costuma brincar, para que, caso haja uma queda, aquele piso amorteça a queda dessa criança, a fim de evitar qualquer outra lesão mais grave. Coloquem redes de proteção. A gente sabe que existe um custo elevado com relação a isso, mas dentro da possibilidade, coloquem redes de proteção na sua casa. Se não for possível, coloquem grades, né? Acredito que as grades aí tenham um custo menor, até inclusive de manutenção. Então, sempre, pessoal, procurem prevenir os acidentes, procurem prevenir as quedas, procurem cuidar do seu bem maior, que são os seus filhos, os seus netos, os seus alunos, as suas crianças e os seus bebês, pessoal, porque esses acidentes, essas quedas podem comprometer seriamente a saúde e principalmente a vida dessas crianças, certo? Então, procurem sempre prevenir, né? E se não for possível prevenir, adotem as medidas de primeiros socorros com relação a esses níveis de queda, com relação a essas ocorrências e a essas situações que comprometem a saúde desses pequenos. Tudo bem, pessoal? Então, eu acredito que a gente conseguiu trazer ali diversos temas e diversas situações relacionadas aos primeiros socorros que envolvem essas quedas, seja ela da própria altura, seja ela de uma altura intermediária ou de uma maior altura, e como você deve prestar os primeiros socorros, né, em cada um desses casos, né, como você deve prestar os primeiros socorros em cada uma dessas situações, tá? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, pode perguntar, né, aqui. Se ficou alguma dúvida com relação ao conteúdo, pode deixar uma mensagem em alguma das nossas postagens, pode deixar uma mensagem no nosso box, tá? Se ficou qualquer questionamento, então traga isso pra gente, nós teremos o maior prazer em sanar as dúvidas para vocês em qualquer situação, seja em relação a essa live ou seja em relação a qualquer outra, tá bom? Qualquer outro tema, certo? Então não fiquem sem saber. E o mais, pessoal, eu sei que, né, podem ter mães, pais assistindo aqui que podem ter algum pânico com relação a prestar esse primeiro socorro, principalmente com relação aos pequenos. Vocês são capazes, tá? Com conhecimento, com calma, com discernimento e com segurança, tá? Aliando o conhecimento que vocês têm a todas essas situações, você vai saber como salvar a vida do seu bebê ou da sua criança, tá? Nós estamos aqui para isso, para ensinar você como salvar uma vida. E para encerrar, vou pedir aqui que vocês acompanhem as nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Pessoal, no YouTube nós temos diversos vídeos, tá? Esses vídeos são relacionados a todos os temas que vocês podem imaginar, sobre convulsão, sobre afogamento, sobre traumatismo craniano, ou seja, é uma gama enorme de assuntos. São assuntos teóricos e práticos, ou seja, você vai aprender na prática como prestar os primeiros socorros. Então vai lá, segue o canal, tá? Safe.365 no YouTube e ativa suas notificações para receber os conteúdos exclusivos da nossa página, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado aqui pela audiência de vocês e nós ficamos na terça-feira que vem com uma nova live. Um grande abraço a todos e até lá. Muito obrigado.